Oiê, preciosas e preciosos tão amadinhos do meu coração. Ainda bem que eu enrolei um pouquinho para gravar, porque meu cunhado deu um espirro lá em cima que ia aparecer no vídeo com certeza aí. Como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem por aí? E como é que tá o clima? Aqui, como vocês podem ver, o inverno não quer ir embora não, e eu não reclamo. Eu gosto do frio. Eu gosto de inverno, outono e primavera, mas eu gosto de frio. Me sinto totalmente desconfortável no verão. Então, enquanto o inverno quiser ficar por aqui, tá tudo bem. A Shimada tá aqui hoje pelo compromisso que ela tem com o canal, não por obrigação, tá? Vamos deixar isso bem claro. Estou aqui pelo compromisso. Mas a Shimada também é assim, um pouco triste. A família da Shimada está de luto porque nós perdemos um membro da nossa família e, claro, isso mexeu com todos nós. Estamos no mundo sujeitos às coisas deste mundo. Este corpo, ele não é eterno. E eu não estou dizendo isso para me convencer de nada, eu realmente acredito nisso. Então, não estranhe eu estar aqui. É interessante que agora que eu me liguei, o meu filho mais novo, ele sabe quando eu tô chorando. Pessoas que me conhecem bem mesmo sabem quando eu estou chorando. Só que o meu choro é uma coisa interessante. Eu choro pra dentro. E eu acabei de ler uma frase aqui que falava assim, olha, jamais desconsidere a maravilha das suas lágrimas. Elas podem ser águas curativas e uma fonte de alegria. Algumas vezes são as melhores palavras que o coração pode falar. É uma frase do livro A Cabana. Eu tenho bastante dificuldade de chorar. E quando eu choro para fora, é sozinha. Normalmente eu choro para dentro. Mas o meu filho mais novo consegue perceber que eu estou chorando para dentro. Agora, nesse momento, eu não estou chorando, nem para dentro, nem para fora. Mas estou triste. Não quero falar sobre o luto e toda a situação que envolve a nossa perda. Vou tentar trazer um tema pra gente hoje. Não antes de avisar que
algo que eu esqueci de avisar faz um tempinho. Eu mudei de novo o nome do canal, mas prometo que é pela última vez. A Adriana foi a única pessoa que se manifestou e achou interessante eu mudar o nome do canal para aquilo que o canal está proposto a fazer, né? Então, agora o canal se chama Jornadas de Autoconhecimento. E eu prometo que eu não vou mudar de novo, tá bom? Esse vai ser o nome permanente. Também resolvi colocar capa nos vídeos. Todos os vídeos vai ter uma capa que é uma mandala feita por mim mesma. Eu amo fazer mandalas, amo mandalas. E resolvi colocar essas capas porque quando eu dei uma olhada geral assim no meu canal, eu via muito meu rosto e a intenção do canal não é enaltecer a minha pessoa, nem exibir a minha pessoa, não é sobre mim o canal, é sobre nós. É nosso canal, não é meu canal, é nosso espaço, é sobre nós. Então, me senti desconfortável com tanto vídeo aparecer no meu rosto, meio que, nossa, parecia alguma coisa meio que exibicionista, assim. Nunca tive nenhuma pretensão de aparecer, né? Vide o começo do canal, né? O conteúdo não tinha nada que me mostrasse. Eu gostaria de não me mostrar. Se fosse leitura de tarô, por exemplo, vocês veriam só apenas as minhas mãos. Mas ia ficar estranho, né? Eu conversar com vocês com um saco de papel na cabeça. Sei lá. Sem que vocês vissem o meu rosto. É importante, né? Quando a gente tá... Quando nós... Eu tenho que parar com essa mania de gente, né? Quando nós estamos conversando, é importante que vocês vejam a minha expressão facial, corporal, porque isso também está dizendo muito sobre o que eu estou expressando verbalmente, né? Então, apenas por esse motivo eu apareço. Senão eu faria que nem um vídeo que eu fiz, onde eu faço a leitura de uma poesia minha. Só aparece a minha voz. A intenção não é me promover, não é ficar famosinha. Tanto é que eu não divulgo nenhum dos meus trabalhos aqui. Eu tenho na descrição do canal links onde o meu primeiro livro é vendido, mas eu não fico falando aqui. Eu não gosto, falar a verdade, de ficar perturbando os outros, sabe? Como é o livro? Veja na descrição do vídeo, curte
curtir esse vídeo, se inscreva no canal. Eu não gosto de ouvir isso quando eu vou nos canais. Por que eu vou ficar falando isso, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que adora os bastidores. Se eu pudesse estar nos bastidores, eu estaria. Então, a partir de agora, os vídeos terão uma capa para não ficar aquele monte de carinha de Shimada aparecendo. E todos os vídeos relacionados aos passos da jornada de autoconhecimento terão uma mandala verde com um fundo índigo para ficar mais fácil a localização. E todos os vídeos que corresponderem às mensagens da semana terão uma mandala feita de nuvens. Sim. Eu fotografei as nuvens e com essa foto eu criei uma mandala. Essa é a capa da mensagem da semana. Coloquei isso também na descrição do canal. Normalmente as pessoas não têm o hábito de ler descrição do canal, nem de perfil em rede social, né? Acho interessante isso, porque eu leio. Eu leio. A gente sabe muito da pessoa quando a gente lê a descrição e quando a gente vê as expressões das pessoas. É assim que a gente vê como tem pessoas contraditórias nesse mundo. Então, dito isso, terá mais alguma mudança, estimada? De surpresa que você não faz favor de avisar? Deixa eu ver. Não. No mais, tudo vai continuar da mesma forma, assim, do jeito que eu sou. E o que eu sou se reflete em tudo que eu faço. As mudanças ficaram só nisso mesmo. Como os vídeos vão ser gravados, vai ser sempre da mesma forma. Mas tem uma surpresinha. Pretendo fazer mais um canal. Tô estudando ainda. Como é que ele vai ser realmente? Mas eu vou fazer. Vai demorar um tempinho. Mas quando estiver pronto, eu aviso vocês, tá bom? Então, sobre o que Shimada vai falar hoje? Shimada pegou 2 dos livros preferidos da biblioteca dela, escolheu algumas frases para ler. Para tentar ter um tema, na verdade. Sabe o que eu tô pensando? Eu tô com vontade de compartilhar como é que eu funciono.
Houve 2 pessoas esses dias que me disseram a mesma coisa. Você é misteriosa, né? Não dá pra prever você, não dá pra ler você. Eu sou bem... Obviamente que minha natureza, por exemplo, eu sou um tanto infantil. Isso nunca vai mudar. Eu vou ser uma idosa infantil. Deus me ajude que eu jamais seja uma adulta ranzinza, de cara fechada e séria. Detesto. Na maioria do tempo, meu jeito é esse mesmo que vocês veem. Só que eu não falo. O momento que eu realmente falo é quando eu gravo esses vídeos. Quando eu não estou gravando esses vídeos, eu estarei ouvindo alguém, escrevendo, ou pintando, ou fazendo algum tipo de arte. Eu falo mesmo aqui no vídeo. E eu durante a vida sempre ouvi esse tipo de coisa, que eu sou misteriosa. Deve ser porque eu sou fechada. Eu deixo explícito claro a minha natureza porque eu não reprimo ela. Por exemplo, né? Eu tenho a minha criança interior, ela é livre, leve e solta. Quando ela quer aparecer, ela aparece mesmo. E essa leseira, né? Essa calma de lesma que eu tenho também dificilmente alguém vai me ver tendo um piti, um ataque de pelanca, um barraco, arrancando os cabelos, aquela coiseira toda. Também dificilmente alguém vai me ver assim, dodói, toda dodói, de mimimi, nhenhenhé, blá blá blá. Não, eu não tenho energia para desperdiçar com essas coisas. Eu tô na internet desde mais ou menos 98, 99, não sei, por aí. Uma coisa que eu sempre deixei claro, eu sou no online exatamente o que eu sou no offline. Eu só não sei se essa voz que sai nos vídeos é igual a voz aqui no offline. Porque vocês sabiam que a gente não escuta a nossa voz exatamente do jeito que é? Quer dizer, a voz que eu ouço nos áudios, nos vídeos, não é a mesma que eu mesma ouço. Então, não sei. No mais, eu sou isso que vocês veem nos vídeos, na maioria do tempo. Principalmente depois que os meus filhos seguiram o rumo deles. Cada um foi cuidar da própria vida. Porque enquanto eles estavam na minha guarda, havia momentos que eu precisava ser mais
firme nas palavras, né? Já pensou eu dar bronca nos meus filhos desse jeito que eu tô falando? Já aconteceu. Já, várias vezes. Eles tinham crises de riso. Aí eu me ligava que eu tava calma demais, então eu falava mais firme. Vocês acham que eu tô brincando? Era obrigada a subir um pouquinho o tom de voz também, o que eu detesto. Ó, subir o tom de voz, força minha garganta, eu já não gosto, né? Então, quando eu era mais nova, que eles eram crianças, eu era muito imatura ainda. Teve um período de berros, né? Porque afinal de contas eram 3 crianças em fases diferentes da vida e era meio complicado dar conta dos 3 ao mesmo tempo. Às vezes eu dava uns berros. Porque também, né? Cada um estava no lugar e eles não ficavam quietos. Eles mudavam de lugar o tempo todo. Então só funciona falar berrando, gritando, para que seja lá onde eles estiverem, eles ouçam. Mas aí eu fiquei com certo receio de repetir o comportamento que minha mãe tinha. Minha mãe gritava muito, brigava muito, gritando, sempre ríspida. Então eu tinha receio de ficar assim também, então eu passei a controlar. Parei de berrar, de ficar gritando, chamava perto, olhava nos olhos e comunicava, sabe? Aí depois que cada um foi seguir o seu caminho, eu pude relaxar, assim, tipo, ser realmente eu mesma, porque quando a gente é mãe e tá criando nossos filhos, a gente não pode ser nós mesmos, né? No sentido de nós temos que criar, ensinar, desde que nascem os nossos filhos até que eles ganham asas. Então a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que ter uma postura, várias posturas, né? Para cada situação, uma postura, um tom de voz e por aí vai. Nossa, até cansei. Então, agora eu sou eu mesma, eu sou assim. Tô ficando até entediada de falar, acredito. É que agora eu lembrei que eu estou gravando o vídeo. Agora o Ted vai embora. Porque se eu não estivesse gravando o vídeo, eu estivesse conversando com alguém. Ai, eu não... Por que Shimada não gosta de falar? Não, ainda não sei definir, explicar. Vamos ver. Cenas do próximo capítulo. Eu contei que eu trouxe os 2 livros. Eu não lembro o que eu falei tanto. Isso é porque esse vídeo ia ser curtinho, né? Eu só ia ler umas frases dos meus livros preferidos, A Cabana e A Espera de um Milagre, e ir embora. Eu acho que eu tô tendo
aquela coisa que a maioria das pessoas tem, que é vontade de desabafar, mas eu não desabafo. E aí, então, o que acontece? Acho que eu fico matracando, né? Vamos ler as frases? Essa frase é extremamente interessante. Eu divago nela, assim, por um bom tempo. O perdão existe, em primeiro lugar, para aquele que perdoa, para libertá-lo de algo que vai destruí-lo, que vai acabar com a sua alegria e capacidade de amar integral e abertamente. Isto confirma o que eu sempre digo, né? É tudo de dentro para fora. Tudo parte primeiro de nós, depois para os outros. Quando eu vou perdoar alguém, eu primeiro tenho que me perdoar, né? Ah lá. O perdão existe em primeiro lugar para aquele que perdoa. Se eu tenho que perdoar alguém, eu tenho que me perdoar também. Da mesma forma, se alguém nos perdoa, essa pessoa tem que se perdoar. Sempre no ato de perdoar, aquele que está perdoando tem que se perdoar primeiro. É como ser sincero. Não se gabes que você é sincero com todo mundo, se você não for sincero primeiro para você mesmo. E dá para saber quando uma pessoa não é sincera com ela mesma. Pode ser numa postagem em rede social, pode ser em um vídeo no YouTube, pode ser fazendo qualquer coisa. A gente pode ver quando uma pessoa parece tão sincera para os outros. Ela só vai ser realmente sincera para os outros se ela for para ela. Se ela não for para ela, ela é falsa com todo mundo. Ela está encenando para todo mundo. O mesmo para a honestidade. Não adianta a pessoa se gabar, eu sou uma pessoa honesta. Ah, é? Você é honesto para si mesmo? Duvido. A pessoa honesta para si mesma, ela não se ilude, ela não mente para si mesma, ela não fica se enganando. Como é que você é realmente honesto para alguém se você não é para você? É tudo, tudo, tudinho de dentro para fora. E não pense você que exista tão bom ator neste mundo capaz de esconder. Pode ter quantas camadas de proteção, pode ter quantas coraças, escudos, pode ser uma cebola absoluta. Principalmente os psicanalistas, eles vêm. Os psicanalistas e os perfiladores. Quando a pessoa ela é sincera de fato
para os outros, com certeza ela será para si. Claro que há uma grande diferença em ser sincero e agir com sinceridade. Quem age com sinceridade tem momentos onde é sincero, né? Então, por exemplo, eu posso dizer para vocês, com toda a minha sinceridade, eu tô triste pra caramba. É um momento em que eu estou expressando com sinceridade o meu estado emocional. Ser sincera é a minha natureza é infantil e eu não tenho síndrome de Peter Pan. E eu já fiz coisa errada pra caramba na minha vida, e se alguém me perguntar se eu fiz isso ou aquilo e eu tiver feito, eu vou dizer. Sem enrolação, sem frescura. Isso me torna uma pessoa sincera. Para mim e para os outros. Aliás, né? Já mencionei que a minha condição me dá uma dificuldade de medir. Nossa, eu tenho uma dificuldade enorme de medir, quer dizer, me aguente. Tem gente que não me aguenta não, mas me aguentem. Eu serei muito sincera, muito honesta, porque eu não consigo mentir. Tanto é que eu não consigo fazer nada escondido também. Por isso que eu já vou assumindo. Eu aprontei coisa pra caramba. Aliás, se alguém entregar alguma coisa do que eu aprontei, saiba que eu guardo coisas comigo que podem denunciar que você também aprontou, viu? Os entendedores entenderão. Esta é uma frase do livro A Cabana. Interessante, né? Indico esse livro. O perdão existe em primeiro lugar para aquele que perdoa, para libertá-lo de algo que vai destruí-lo, que vai acabar com sua alegria e capacidade de amar integral e abertamente. Aquele que perdoa, ele está liberando, ele está soltando, ele está deixando ir. E não necessariamente o ato de perdoar tem que ser diante daquele que você vai conceder perdão. Por exemplo, eu perdoei meu ex-marido, aquele ogro, sim. Perdoei porque sabe assim, tudo que aconteceu passou, ficou no passado. O que ficou no presente foram lições importantíssimas. Aprendi coisa pra caramba, vivendo aquele monte de coisa ruim com ele. Mas as coisas ruins passaram, estão lá no passado. E parece que num passado bem longínquo, porque eu mal consigo
ver, tipo, tá se apagando da memória. O perdão faz isso, sabia? Quando você se perdoa antes de perdoar. Você solta, você deixa ir. E vai indo, vai indo. Ao mesmo tempo que a coisa vai indo, você vai indo para o outro lado oposto e vai ganhando uma distância. E essa distância não deixa você enxergar mais a ponto que desaparece, sabe? É desse jeito mesmo, literalmente. Pelo menos na minha mente visual é assim. Muito legal essa frase. Então, deu muito certo quando eu perdoei. Me perdoei primeiro. Porque sim, eu me condenei muito, eu me acusei muito. Aí eu me perdoei primeiro. E aí, quando eu me perdoei, eu entendi que eu precisava perdoar também e liberar. Sabe o que eu tô pensando? No meu mundo, essa pessoa não existe mais. Na minha realidade. É interessante isso, né? A pessoa também fica no passado. Outra frase que eu gosto. Deus não precisa castigar as pessoas pelos pecados. O pecado já é o próprio castigo. Devora as pessoas por dentro. O objetivo de Deus não é castigar. Sua alegria é curar. Essa frase tem tudo a ver com o vídeo de uns dias atrás, né? Onde eu tô falando de novo, novamente, sobre perdão. Não é esse, não. É outro, mais recente. Onde eu tô falando que não é Deus que cria o mal no mundo. Não. É lógico que essa questão de pecado é um termo religioso, né? De cristãos e acho que de judeus. Não sei se em todas as religiões existe o conceito pecado. Eu não acredito nesse conceito pecado. Acredito em erros e acertos. As pessoas erram, as pessoas acertam. Mas pecado, mas pensando em pecado como tudo que é o fruto do corpo, da carne, né? As práticas do ego, que é sempre negativa, autodestrutiva, negativa, eu entendo pecado como isso, essas coisas, mas não como no sentido religioso. Pronto. Não sei se eu consegui ser clara. E sabe que isso tem muito a ver também, assim, essa linha de pensamento
Deus não precisa castigar as pessoas pelos pecados. O pecado já é o próprio castigo. Isso vale também para perdão, para vingança. Tipo assim, por que eu vou me vingar daquela pessoa que me fez tanto mal? Para ela ter me feito tanto mal, há muito mal nela. Há muita coisa ruim nela que a impulsiona à prática do mal. Já basta a ela tudo o que ela tem por dentro. A mesma questão do perdão. Por que eu não vou perdoar o dito cujo? Eu vou perdoar sim. Porque ele ser quem é, já é uma cruz. Ele ser quem é, já é uma cruz. Por que eu vou desejar mais mal para ele? Por que eu vou perdoar sim? E que Deus te ajude com essa sua natureza, com essa sua personalidade, em você sendo quem é, certo? Então, da mesma forma, papai. Papai não precisa castigar as pessoas pelos pecados. Você fez alguma coisa errada? Você pratica maldade? Você pratica autodestruição? Você vive no erro? Papai não te castiga por isso. Porque os seus próprios atos já são o próprio castigo, porque causa e efeito. Tudo o que você faz tem uma consequência. Por que papai vai te castigar? Se você fizer o mal feito, você vai sofrer as consequências do mal feito. Não precisa de castigo para pecado nenhum, sabe? O objetivo do papai não é castigar. Coloquem isso na cabecinha de vocês. O objetivo do papai, a alegria dele é curar. Todos nós precisamos de cura. Aliás, a jornada de autoconhecimento, ela serve para quê? Para cura. Por quê? Quando nós nos autoconhecemos, nós descobrimos que somos a imagem e semelhança de papai. Isso nos leva além da cura. Nos conhecer nos cura. E a nossa cura, ela acontece com a ajuda do papai, como? Através da centelha que está lá no nosso interior, iluminando o nosso mergulho para dentro, sabe? Tem uma frase interessante. Perdoar não significa esquecer. E não mesmo. O consciente, ele esquece as coisas, mas o inconsciente não esquece de nada. Então,
Perdoar não é esquecer. Perdoar é resolver as histórias inacabadas, dar nome, sentido às sensações, emoções, memórias. Colocar tudo no seu devido lugar lá dentro de nós. Essa frase está muito a ver com o meu momento aqui. Ainda acho que precisamos conhecer o inverno para compreender o verão, assim como é necessário passar por momentos de tristeza profunda para conseguir identificar e valorizar a felicidade quando ela chegar. E não devemos nunca nos esquecer das pessoas que amamos. Se eu não tivesse ganhado Zinotti, eu ia pegar esses 2 livros e arremessar nele. Porque essa frase foi do baralho, fala a verdade. Ainda acho que precisamos conhecer o inverno para conhecer o verão. Sabe que eu gosto do inverno porque eu conheço o verão. Eu não gosto do verão. Olha, eu vou contrariar essa frase. Vou dizer uma coisa para vocês por experiência própria, tá? Tá dizendo que é necessário passar por momentos de tristeza profunda para conseguir identificar e valorizar a felicidade quando ela chegar. Não vai nessa não, tá? Não vai nessa não, porque a felicidade, ela é um estado de espírito. E quando ela se manifestar, você vai identificar. Você não precisa. Não há decreto que diga que você tenha, que seja necessário você ter momentos de tristeza profunda para identificar ou valorizar alguma coisa. Mesmo aquelas pessoas que demoram para aprender as coisas, né? Tem gente que quebra a cara 10 vezes e ainda não aprendeu. Até essas não precisam seguir essa frase, não. E falando em perdão, vamos ler esta aqui. Se você tiver a sorte de ter uma pessoa emocionalmente inteligente em sua vida, honre essa conexão. Seja autêntico com ela. Seja sincero. Seja honesto. Eles não buscam a perfeição. Eles buscam o presente, o aqui, né? Porque se sentirem sinceridade, se mostrarão com profundidade, com graça, com lealdade inabalável. Mas se sentirem manipulação, desalinhamento ou intenções ocultas, recuarão,
silenciosamente, completamente, não como punição, mas como proteção. Essa frase me define. É por isso que eu sou um eremita. Eu sempre estou recuando e eu não estou punindo ninguém, eu só estou me protegendo. Eu tenho certa dificuldade de discernir algumas coisas que eu não sou capaz de fazer, mas ao longo da vida, desculpa, eu treinei a observação para discernir determinados comportamentos, intenções, principalmente vibrações. Quando as pessoas, elas não são honestas, não são sinceras, não são autênticas, não são elas mesmas, ó, eu recuo. O mundo está cheio destas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são dóceis desde que nada as ofenda, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dardo envenenado quando falam por trás. As pessoas falsas, né? As pessoas de duas caras. Tem muitas assim. Eu não dá pra mim. Por que, estimada? Você é tão paciente. Não dá pra mim, sabe por quê? Porque eu não consigo mentir. Eu tenho essa dificuldade de mentir. E aí, quando eu começo a interagir com uma pessoa que é duas caras, que é mal intencionada, que ela não é honesta quando ela não é sincera, eu começo a analisar ela automaticamente. E em determinado momento começo a jogar na cara dela. Tudo aquilo que na verdade está atrás de uma máscara, sabe? A segunda intenção, a terceira, a quarta e por aí vai. Para terminar, eu vou embora, porque nosso papo hoje deve estar chato para dedéu. Vocês me desculpem por isso, tá? É que hoje eu não tô legal, mas eu não queria deixar de vir. Mas pelo menos vocês vão procurar esses dois livros para ler, principalmente esse. Principalmente aqui, depois da metade. Compre esse livro, leia. O filme deixa a desejar. Se você ler esse livro, é como se você se transportasse para dentro do livro. É incrível. A sensação é realmente essa, que você está dentro da história, que você está ali, presenciando tudo. Leia. À espera de um milagre. Claro, há pequenos e sutis detalhes que não
não costumam aparecer nos filmes, né? Apesar do filme ser muito bom, é legal ler o livro. Então, agora eu vou ler uma frase deste livro, A Espera de um Milagre. E esse trecho me representa. Eu fui atrás do livro porque eu assisti o filme. E a primeira vez que eu ouvi essa fala no filme, eu fiz aquilo que eu não tenho o costume de fazer. Eu chorei, vou te saber. Foi como ser compreendida. Me deu a sensação assim de que alguém sabia realmente como eu sou e me compreendia. Foi isso que eu senti. Esse trecho me representa totalmente. Estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada, solitário como um pardal na chuva. Cansado de nunca ter um amigo para me dizer aonde vai, de onde vem ou por quê. Principalmente, estou cansado de as pessoas serem ruins. Estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia. É muita dor. São pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo. É isso. Fiquem bem. Se cuidem, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Beijos, beijos, beijos na alma.